Sejam muito bem-vindos! Seja muito bem-vinda à Masterclass de Fidelidade. Eu sou Rafael Matos. Eu sou Ana Maria. E eu ajudo empresas a se proteger de processos trabalhistas voltados à folha de pagamento. E aí, os casos de sucesso, Rafael, quais são? Vamos falar um pouquinho, são mais de 20 anos de estrada, nós temos mais de 1.000 clientes satisfeitos. Não vou dizer que todos os clientes estão satisfeitos, que isso seria muito complicado de dizer. Mas eu posso te dizer que eu nunca tive processo de cliente contra mim, também nunca tive processo trabalhista, nunca tivemos PROCON. Isso é um sucesso, né? Muitas empresas têm muita dificuldade de manter esse padrão. Graças a tudo que o nosso trabalho, a gente tem esse êxito. Sim, são 27 anos de história e realmente alcançar a marca de não ter nem zero PROCON, zero Reclame Aqui e zero processos de cliente contra a empresa, realmente é uma marca muito boa. Eu estou muito feliz, estou muito satisfeito de ter alcançado isso. Eu trago aqui algumas informações. Nesse slide eu mostro um dos nossos fornecedores de software, que mostra a quantidade de softwares que nós vendemos. Tá? Só que esse histórico ele não é completo. Aqui mostram 686 licenças vendidas, mas só nos últimos 10 anos, e somente um tipo de software. Tem também softwares em nuvem. Tem esse outro fornecedor que são 34 em menos de um ano. Em menos de um ano, que a gente está começando a trabalhar com ele agora. A gente começou modestamente, estamos começando um pouquinho, estamos nos aperfeiçoando com esse fornecedor antes de começar a vender ele em larga escala. E temos ainda os clientes de equipamentos cartográficos que não estão nessa conta, até porque eles não utilizam software. Eles utilizam apenas o relógio cartográfico, então não entram nessa conta. Então, ao longo desses 27 anos, tem muito mais do que 1.000 clientes. É muito mais mesmo. Nós temos uma história. Não começou com essa geração, né? Começou há muitos anos. Mas nós preparamos também uma pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa com os nossos colaboradores, né? Que nos ajudaram a dar essas respostas que estão aqui. Vamos lá. Então aqui nós temos 31% dos clientes, eles compraram equipamento de ponto porque eles queriam ter um melhor controle da jornada de trabalho. 11,4% queriam se proteger contra processos trabalhistas. Tem alguns clientes que queriam evitar problemas com folhas de ponto. E a gente fez uma pesquisa para entender um pouquinho qual é a real necessidade, o que o cliente pensa, para que ele quer utilizar o sistema de ponto. Incrivelmente, 31,4% eles querem se proteger, né, Rafa? Mas é se proteger de forma que seja o justo, né? Esses nossos clientes falaram que eles querem o justo, eles não querem lesar o funcionário. Eles querem, ao contrário, ter funcionários como parceiros. Com certeza. Muitos eles querem fazer banco de horas até para evitar de lesar o funcionário. Eles se preocupam muito com pagar a hora extra certinho, para não ter problemas. E também para fazer justiça com o funcionário. Sim. Não só a gente acompanha nesses 21 anos de trajetória, não só nós acompanhamos o sucesso do departamento pessoal, mas eu vejo também a satisfação dos funcionários. Às vezes eu chego para fazer uma instalação de um sistema de ponto e eu escuto dos funcionários: oba, vou ganhar minhas horas extras. É verdade. Oba, agora que eu acerto meu banco de horas. É muito comum eu ouvir esse tipo de expressão. Que legal. Nós também fizemos uma outra pergunta. Qual é o seu maior desafio em relação ao departamento pessoal? 51,4% responderam pagar o justo na folha de pagamento. Isso demonstra mais uma vez que as empresas realmente estão preocupadas em ser justos com seus funcionários. Ninguém quer lesar funcionário, ninguém quer
se locupletar deles ou fazer injustiça. Isso é uma preocupação grande. Injustiça, isso. Eu tenho percebido essa preocupação nos meus clientes. E acho que de todos, né? Hoje não tem espaço para a gente ter essa questão do eu sou a pessoa autossuficiente. Nós não estamos nessa sociedade, que bom. Nós estamos numa sociedade que um depende do outro. Nós precisamos um do outro. Empresas precisam dos funcionários, funcionários precisam de empresa. E é essa a nossa missão, né, Rafa? Claro. A gente conseguir trabalhar dessa forma e passar para frente esse nosso legado que foi entregue a nós, né? Com certeza. Como surgiu o DP Blindado? Como e por que essa metodologia funciona? Sim, eu acho importante para vocês poderem aprender, para gerar um melhor entendimento, que vocês entendam como tudo começou. Na realidade, eu sou CEO de segunda geração, ou seja, eu dei continuidade num projeto que meu pai lá atrás, em 1983, iniciou, por coincidência, o mesmo ano que eu nasci. Começou sem dinheiro, desempregado, com a minha mãe ainda grávida de mim, se aliou a dois amigos, o Jonas e o Samuel. O Jonas com bastante experiência em conserto de relógios, o Samuel tinha experiência em administração, meu pai sabia vender muito bem. Mesmo sem dinheiro, eles iniciaram a empresa, utilizando um cheque pré-datado com o fornecedor, com a missão de vender. Vou passar esse carro agora. Bom, como isso vai ser editado, segue daqui, editor, por favor. Então, com a missão de vender os equipamentos à vista a fim de cobrir aquele cheque. Dessa forma, a empresa foi crescendo, adquirindo mais clientes e, num determinado momento, em 88, a empresa acabou houve uma desavença e a empresa acabou tendo que se dividir. Onde meu pai fundou uma outra empresa que veio a dar origem a essa ponto. Naquela época, os equipamentos eram a corda. E pouco a pouco eles foram evoluindo para relógios a pilha, depois elétricos, relógios digitais. E até que com 16 anos surgiu o equipamento digital. Um pouco, não tão como hoje, não tão evoluído como hoje, mas ele já era digital, já se comunicava com o computador, já fazia cálculos de hora extra, adicional noturno, etc. E meu pai não tinha mais idade e mentalidade para poder assimilar esse tipo de tecnologia. Eu, com 16 anos, resolvi ajudá-lo. Passei a estudar à noite e assumi a parte técnica. Participei de treinamentos em Curitiba, na fábrica da Engie, no Rio Grande do Sul, na fábrica da Secon, em São Paulo, na Contra-ID, na Biometros, em Minas Gerais. E sempre, de 2 em 2 anos, me atualizando, às vezes de ano em ano. Sempre que saía alguma novidade, eu ia conhecer de perto essas novidades e estar me atualizando. Ao longo desses 21 anos, eu atendi mais de 1.000 clientes, um pouco mais de 1.000 alunos. E pude mapear as principais dificuldades, as principais dúvidas, os principais comportamentos, o que eles tinham de maior empecilho, o que eles tinham de maior desafio. E enumerando essas dúvidas, eu consegui desenvolver uma metodologia que prevê a dúvida antes dela acontecer. Dessa forma, eu consigo fazer um entendimento maior do aluno. Eu consigo fazer com que o aluno entenda com maior clareza. Aliado a um software intuitivo e de fácil aprendizado, eu consigo fazer um treinamento mais assertivo, um treinamento mais claro, mais objetivo, sem margem a dúvidas, sem margem a erros. E foi com esse carinho, com essa experiência, com esse know-how, que surgiu o DP Blindado, um sistema totalmente online, com aproximadamente 5 horas, dividido em 7 módulos, que permitem que vocês consigam
acompanhar módulo a módulo, mas você pode sair direto na aula onde você tem uma maior dúvida, evitando assim que você assiste toda uma aula para poder sanar um ponto específico. Vamos ao próximo dado da pesquisa. Aqui nós temos alguns casos de depoimentos onde eu solicitei a opinião de alguns clientes. Nós temos aqui, clique em aceitar. Alguns casos, vamos lá. Temos Fala sobre aqui eles. alguns casos onde um cliente está dizendo que o nosso sistema ajudou melhor no gerenciamento do nosso tempo e atividades, já que não precisamos mais ficar perdendo tempo controlando horários e horas trabalhadas dos funcionários. Existem muitos clientes que ainda controlam com Excel e existem outros clientes, pior, que controlam com caderno. Esse controle, além de ser mais moroso, ele é impreciso. E o pior de tudo, ele ainda te dá problemas na justiça porque ele não é aceito legalmente, não é visto com bons olhos. O caderno, ele ainda, assim, algumas empresas utilizam, mas até no caso do Ministério do Trabalho, ele, né, vai entender. Mas no caso das horas extras, ele não te dá um suporte. Não te dá um respaldo, porque você tem que fazer essas contas à mão e é muito complicado você ficar somando horas na mão. Verdade. Até porque se você utiliza uma calculadora, a calculadora vai até 100, a hora vai até 60. Então você acaba tendo 2,75 horas. E não existe 0,75 horas. É mais complexo. Então fica bem complicado. É importante você ter um sistema que já faça esse controle. Eu queria frisar, aproveitar essa oportunidade, dizer que o livro de ponto ele não é ilegal, mas ele não é prático, ele não é eficiente. Por quê? Porque é comum que o funcionário preencha o livro de maneira britânica, é comum ele preencher no dia 31, o mês inteiro. Então, se tiver uma fiscalização no dia 15, costuma dar problema. Se o ponto estiver britânico, a justiça não aceita. É comum um funcionário bater o ponto do outro, porque é só anotar ali, fazer uma rúbrica, enfim. É bem mais complicado. E assim, nós já tivemos alguns casos sobre isso, né? Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Agora, a empresa nos ajuda a ter controle dos horários dos funcionários com bastante facilidade. Um sistema bastante autoexplicativo. Isso é bem legal, porque realmente o nosso sistema ele é bem tranquilo de lidar, né? Sim, sim. A interface é bem amigável, é bem intuitiva e isso facilita bastante o entendimento e compreensão dos clientes. Teve gente que colocou sempre rápido e eficiente. Nossa, um elogio pra gente, né, Rafael? Isso aí foi muito bom. Isso aí foi um pessoal que gosta muito da gente. O relógio de ponto sempre funcionando e ele deu ênfase no equipamento, que também é de excelente qualidade. E treinamentos online e explicações sobre horas. Nós vamos falar sobre isso também, sobre esses treinamentos, que inclusive esse foi um dos nossos, que despertou essa vontade de fazer o nosso DP blindado, né, Rafael? Com certeza. Acabou o problema de assinar ponto em horários errados. Teve gente que falou alguma vez isso, né? Sim. Isso é verdade, que às vezes a pessoa não consegue. É bem complicado, né? Ficar assinando, às vezes troca o horário, chega um pouco mais cedo, mais tarde, enfim. Agilizou a folha de ponto e, por consequência, o pagamento dos funcionários. Que bom! Sim. Que bom que eles conseguiram fazer isso e conseguiram agilizar para eles também, que é muito ruim, né, gente? Às vezes você, tá com problema, ainda não consegui calcular, e as horas extras, horas trabalhadas, banco de hora, enfim. Vamos lá. E a outra pergunta, Rafa, qual o seu nível de satisfação com a empresa Acessaponto? Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu vi essa resposta. Eu não esperava praticamente unanimidade de satisfação. Eu tenho aqui 48,6% estão muito satisfeitos e 48,6% estão satisfeitos. Ou seja, nós temos bem meio a meio. Me parece que esse azulzinho aqui, acho que é muito insatisfeito, o cliente acabou clicando errado. Ele falou com a gente, né? Ele comentou conosco. Tanto que nas outras respostas que ele deu, ele disse que recomendaria e fez elogios. Uma pessoa que está insatisfeita não faria elogio. Nossa, mas foi muito engraçado. É porque assim, nós não queríamos nem tirar
nós falamos, não, nós vamos deixar do jeito que está, porque é importante essa integridade, essa questão de colocar do jeito que foi. Por isso que nós deixamos, mesmo e muito insatisfeito, mesmo ele falando que errou, a gente deixou, né, Rafael? Sim, mas é importante. Tem muita preocupação em não manipular dados. Então, se ele preencheu, ainda que errado, eu deixei. Sim, nós deixamos. É isso aí. É mais fácil, né? Transparência sempre. Então, como é que surge o DP blindado? O DP blindado, ele demorou muito para surgir. É um processo que ele vem evoluindo ao longo de muitos anos. Ao longo de mais de 20 anos de trabalho, de empresa, eu vim evoluindo a metodologia. Eu fui percebendo, fiz um mapeamento de mais de 1000 clientes em suas maiores dificuldades, onde eles erravam mais, o que eles tinham de mais, o que eles achavam mais complicado, o que eles achavam que não iam conseguir aprender. Fui planilhando isso, fui mapeando e consegui intensificar o treinamento nesses pontos a partir do momento que ele evoluiu tanto que hoje eu tenho clientes que em um dia de treinamento começam a dominar o sistema. Mas é o senhor treinamento, né, Rafael? Sim. Ao longo desse tempo, eu peguei clientes que não sabiam segurar no mouse direito, que digitavam catando milho, não sabiam ligar computador. Então eram treinamentos muito complicados, demoravam às vezes dias para que o aluno conseguisse dominar. Eu, com toda a paciência, com todo o tempo, indo ali segurando na mão dele, fiz um acompanhamento de perto, analisei as principais dificuldades. Isso contribuiu muito com o surgimento do DP blindado. E agora como é que isso funciona, Rafa? Por que está funcionando até hoje? Nossos clientes, inclusive esses, né, alguns são bem, assim, eles não tinham acesso à tecnologia, por isso essa dificuldade, né? Alguns já têm uma certa idade, nós trabalhamos com essas pessoas também, e isso pra gente foi um presente. Porque é um aprendizado, a gente aprende junto com eles também muitas coisas. Com certeza. E hoje a gente tem certeza que isso funciona justamente por esses alunos, porque esses alunos foram desafiadores para nós. Na verdade, eu fui ficando viciado em ajudar essas pessoas. Eu via tanto elogios de funcionários quanto elogios de pessoas do departamento pessoal. E você saber, poxa, Rafael, você salvou minha vida. Eu sofri um processo trabalhista e não perdi dinheiro. Eu estava morrendo de medo, não estava nem dormindo. E o teu sistema me salvou. Isso realmente é muito gratificante. Isso realmente faz com que eu me apaixone por isso cada vez mais. Isso faz com que realmente a minha vida tenha um propósito maior. Se eu puder ajudar com o maior número de empresas possível, eu sei que eu não vou ter vindo aqui na Terra à toa. Sei que é realmente um propósito de vida. É um legado. Aliás, são 20, eu tenho 37 anos de vida e 21 anos de mercado. Então, realmente, é uma experiência muito grande, é um legado grande que eu tenho. E o DP blindado ele surgiu justamente para isso. Porque eu percebi, além de muitos clientes meus me pedirem para que eu fizesse online, porque eles queriam ter suporte num sábado, às vezes domingo, às vezes fora do horário, eles me vinham me pedindo isso com muita frequência. E, além disso, eu percebi que online eu vou poder atingir uma quantidade muito maior de empresas. Vai sim, vamos conseguir atender muitas pessoas, a demanda vai aumentar, né? E isso não vai impedir o fator tempo, né? Que a nossa questão às vezes é o tempo de qualidade, de estar ali com o aluno, e essa é a nossa proposta, né, Rafa? Com certeza. E então, aí? Nós identificamos um problema. Eu sentia que por mais que me dedicasse nos treinamentos, os meus alunos tinham dificuldades com banco de horas, fechamento de folha, horários noturnos, horas extras e muitas outras telas. Então foi a partir desse mapeamento que surgiu o DP blindado. A partir do problema. Inclusive Sim. Foram eles que deram esse feedback, e a partir deles que nós conseguimos montar esse curso, que foi feito com muito carinho. Com certeza. Né? E muita dedicação, mas a base desse nosso projeto foram
os nossos parceiros, a gente tem que dar crédito a eles, agradecer. Como disse sempre, nós dependemos um do outro, porque é justamente isso, essa nossa conexão, essa nossa parceria que deu origem a um curso que Com nós certeza. estamos aqui falando. Tem um ditado que diz que quem quer ir rápido vai sozinho e quem quer ir longe vai acompanhado. Então realmente não seria possível desenvolver o DP Blindado se não fosse a ajuda dos nossos alunos e clientes. Com certeza. E aí, qual foi a solução? Como é que a gente conseguiu solucionar isso, Rafael? Foi através desse mapeamento, identificando as principais dificuldades que os alunos tinham. E eu fui percebendo maneiras de sanar essas dúvidas de maneira definitiva. E de maneira que eu pudesse implementar o sistema de ponto sem dor, de maneira rápida, de maneira eficiente, focando na dificuldade dos clientes e principalmente nas partes mais difíceis. Eu segurava na mão dele, ia junto, ia passo a passo, isso dava motivação para o cliente, dava autoconfiança e fazia com que ele percebesse que ele era capaz de dominar o sistema. Eu acho que o pilar principal do DP Blindado está na autoconfiança que o cliente sente quando ele recebe o treinamento. Sim. E hoje você aprimora, né, Rafael? A gente está Todo bem dia aprimorando. eu tô aprimorando. Bem aprimorando. E os nossos alunos são preparados para esse campo de batalha, que essa questão, né, no dia a dia, que é completamente diferente. Com certeza. Inclusive eu já comecei a gravar o DP Blindado e eu já estou vendo melhorias para a versão 2.0 e os alunos que adquirirem o DP Blindado, eles vão ter acesso ao upgrade do curso de maneira automática. Vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. Já está na promessa? Já? Tá demais? Então, por que, Rafa? Porque pela internet eu não só vou conseguir alcançar um número maior de alunos e aí sim ficar mais perto de eu concretizar minha missão de vida, meu propósito de vida, mas também eu percebi que online os clientes teriam uma chance maior de alcançar a proteção do departamento pessoal. Porque pela internet eles podem rever o curso quantas vezes quiser. Se ele precisar de um suporte de noite, se for uma clínica que trabalha durante a madrugada, ele tem acesso também durante a noite, a qualquer hora. É como se ele tivesse uma equipe de suporte de plantão 24 horas, 365 dias. Verdade. E quando muda o departamento pessoal, a pessoa é promovida, às vezes fica aquela insegurança, aquilo ali já está lá para ele, já Sim. Não precisa ficar tão Um funcionário preocupado. que está chegando no primeiro dia, não precisa contratar um técnico para dar um treinamento, ele simplesmente assiste as videoaulas e pronto. E fica muito, porque é bem autoexplicativo, né? Sim. Bem bacana, a gente está fazendo no beabá. Como a gente falou, a gente pegou pessoas, né, nossos alunos e parceiros, que não sabiam quase nada do mundo digital e conseguiram, e é um sucesso, são parceiros até hoje, né, Rafa? Com certeza. O que é normal? O que eu percebi ao longo desse tempo que é normal? É normal que uma empresa perceba processos trabalhistas voltados à folha de ponto e ter problema com isso. É normal que eles recebam processos trabalhistas e tenham problema. Só que não deveria ser assim. Infelizmente, muitas empresas ainda correm esse risco. Infelizmente, algumas empresas têm alguns equipamentos que ainda não estão, né, não têm tanto alicerce, não estão respaldados juridicamente. E isso realmente tem sido, infelizmente, o normal. Ou mais o comum, né? Sim, o comum, mas não é o normal. Sim. De maneira nenhuma. Eu, ao longo desse tempo, eu tenho visto empresas quebrarem por causa de processos trabalhistas. Eu tenho visto empresas tendo que pagar indenizações altíssimas, multas altíssimas. Às vezes quebram, às vezes não, conseguem se reestruturar, mas tem muito transtorno, tem muita dificuldade por uma coisa que é simples, que não precisa ser complicado, não deveria ser assim.
Não deveria mesmo. No Brasil se abre tantas empresas e se fecha em menos de 2 anos, né? Sim, eu estava vendo essa semana, parece que 33% das empresas quebram em menos de 2 anos. Sim. Isso é lamentável. Quando uma empresa quebra, toda a economia padece junto. É desemprego, é PIB, é economia, é arrecadação tributária, tudo cai junto com a perda de uma empresa. Sim. E por que o normal é ruim? Porque não deveria ser assim. As empresas não precisavam, não deveriam ter que pagar indenização, não deveriam ter que pagar multas, porque o processo, muitas vezes o empresário, ele não percebe, ele tem tantas coisas para se preocupar, tem que se preocupar com o financeiro, se preocupar com o cliente, se preocupar com produção, se preocupar com logística, se preocupar com vendas, com marketing, e ele acaba não dando foco a uma coisa que é crucial. Ele acaba não tendo condições de enxergar que o ponto é fundamental na empresa dele. E em um dia de treinamento é suficiente para ele conseguir dominar o sistema e evitar esse tipo de problema. É essa a nossa proposta, né, Rafa? Sim. A gente querer educar, no sentido da educação, como proposta, tá? Não é na maneira de doutrinar ninguém, e sim dar o passo a passo, colocar à luz muitas coisas que às vezes nós, no dia a dia, com tanta coisa, a gente acaba esquecendo. E não é culpa de ninguém, sim da própria empresa. Ela exige de você algumas questões, né, Rafael? E aí realmente a empresa às vezes não dá essa importância. Vamos lá. E por que essa nova forma ou esse novo método é melhor? Não se trata apenas de fazer um treinamento de software e ter acesso a uma plataforma 24 horas por dia durante 5 anos. Não é só isso, mas ele vai muito além. Porque também ela vai te proteger contra processos trabalhistas voltados à folha de pagamento, mas não só isso, existem os efeitos colaterais. O sistema de ponto, ele vai te permitir um melhor controle da jornada de trabalho, ele vai te permitir pagar o justo na folha de pagamento, ele vai te dar um aplicativo para controle de funcionários externos, de funcionários de home office, aqueles funcionários que não têm condição de se deslocar até a empresa para registrar o ponto, eles vão poder bater o ponto no local de trabalho, seja no cliente, seja no campo de trabalho, ou seja em casa para funcionários de home office, e o departamento pessoal vai ter o controle por geolocalização, tendo a certeza de que esse funcionário de fato estava no local de trabalho, não estava no cinema, nem na praia, nem em bares de restaurante. Hoje tem crescido bastante isso, né? Tem crescido bastante, principalmente com a nova pandemia de Covid-19. Infelizmente, né? Que é uma coisa lamentável, sem precedente na nossa história, comparável à gripe espanhola. É lamentável. É realmente uma tragédia. Sim, mas essa questão tem aumentado muito a demanda do home office. Não todas as empresas, lógico, muitas empresas não pode, padeiro não tem como. É verdade. Né? Então, mas tem outros setores que tá crescendo esse home office. Sim. Além disso, o sistema também te permite evitar problemas causados pelo livro de ponto, se proteger contra a fiscalização, atender à legislação trabalhista, principalmente a portaria 1510, melhorar a produtividade a partir do momento que ele reduz os atrasos e faltas. A consequência disso é um ganho na produtividade. Verdade, a gente tinha falado numa live, lembra, Rafa? Aquela questão daquele caldeirão que precisa de 4 pessoas. Qual o nome daquele negócio? É a Calandra. Calandra, isso aí. Que ele tem uma lavanderia. Verdade. Lavanderia, ele tem uma máquina chamada Calandra. A Calandra precisa de 4 funcionários para que ela possa trabalhar. Então, se um deles chega atrasado ou falta,
fica complicado, porque ficam 3 funcionários parados e a máquina ligada porque ela tem que aquecer. Sim. Então, se ele atrasa 1 hora, é a produção de 4 pessoas que acaba sendo prejudicada. Verdade. A gente falou sobre isso numa dessas nossas lives, né? E, finalmente, as horas extras, né? Sim. Nossa, isso é importante. A principal causa de processos trabalhistas é a questão de horas extras pagas indevidamente. E muitas vezes as horas extras são pagas de maneira errada porque é negligenciado isso no sistema de ponto, ou na planilha, ou no livro de ponto. E é uma coisa que não deveria ser assim, que é muito simples de se resolver. Mas se for na base do lápis e do papel é bem mais complexo. E agora? Agora eu vou provar como essa metodologia é eficiente. Eu vou mostrar como essa metodologia é capaz como qualquer pessoa é capaz de dominar esse sistema de ponto e proteger a sua empresa contra processos trabalhistas. Agora eu vou mostrar na prática como o software funciona. Vou mostrar na prática como o sistema de ponto funciona e vou apresentar para vocês a nossa ferramenta, o software Ponto Século. Então vamos lá, Rafa. Bom, como é que é? Esse aqui é o nosso software. Sim. Primeiro passo, um software bem simples. Primeiro passo é o cadastrar. Vem aqui no menu de cadastro, empresa. Aqui eu vou digitar, vou clicar em incluir e vai abrir esse campo aqui onde eu vou preencher os dados da empresa. Basta eu digitar e aqui eu já deixei preenchido só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, em respeito ao seu tempo. Aqui eu tenho como colocar a logotipo da empresa, dados cadastrais, razão social, CNPJ, inscrição estadual, o nome do responsável. É importante colocar o nome do responsável porque ele vai assinar os relatórios de ponto ao lado da assinatura do funcionário, endereço e telefone. Esses campos em azul são obrigatórios porque eles vão aparecer no comprovante do equipamento. E vou clicar aqui em concluir. Então está feito o cadastro da empresa. Posso vir aqui também em cadastro e cadastrar os feriados. Aqui já tem alguns feriados cadastrados, mas eu posso clicar aqui no padrões e ele vai cadastrar automaticamente os feriados nacionais de data fixa do ano. Então, Natal, Ano Novo, feriados que todo ano caem na mesma data, o sistema já cria automaticamente. Ele só não cria os municipais e os estaduais, porque o software não tem como identificar em que cidade que ele está, para não criar um feriado numa cidade onde não é feriado naquele dia. Uhum. E os feriados de Natal, de Carnaval, Semana Santa, ele também não cria, porque são feriados variáveis, que cada semana cai num dia diferente. Cada ano cai num dia diferente. Eles variam muito. Tem aqui o cadastro de horários, onde eu dou um clique duplo, posso clicar aqui em incluir, ele vai abrir essa tela sem dados. Peguei uma base já com informações, para não perder tempo digitando, em respeito ao seu tempo. Então aqui eu tenho a hora que o funcionário chega, a hora que o funcionário vai almoçar, a hora que ele retorna do almoço e a hora que ele vai para casa. Aqui é a tolerância de extra e tolerância de falta. Ou seja, se o funcionário chegar às 6 em ponto, ele está dentro do horário. Agora, se ele chegar às 6:01, ele não vai ser descontado em 1 minuto. Existe uma tolerância. Essa tolerância ela é de 10 minutos por dia. Então, tem que vir aqui em opções e habilitar o artigo 58, onde eu digo para o software que eu quero trabalhar com os 10 minutos por dia. Então, ele automaticamente já coloca aqui, muda de 10 para 5. Aqui é interessante deixar o modo de compensação, porque se o funcionário, por exemplo, ao invés de chegar às 6 horas, chegar às 6:30, ele pode sair às 14:50 para compensar esse atraso.
Isso evita que gere no mesmo dia atraso e falta ao mesmo tempo, permitindo relatórios mais precisos e coerentes. Aqui eu tenho o neutro, onde eu habilito nos dias de folga do funcionário. Quando eu marco o neutro, eu digo para o sistema que o funcionário naquele dia está de folga. Então evita que ele leve falta num dia que era folga. E também, se ele vier naquele dia, o sistema entende que ele está trabalhando na folga e já calcula a extra de 100%. Aqui no almoço livre, ele dá flexibilidade para o funcionário, onde ele não pode almoçar necessariamente de 10 às 11, como no exemplo. Imagina que esse funcionário é um recepcionista. E quando dá meio-dia, a recepção está lotada. Ele não tem condição de sair e deixar os clientes sem ser atendidos. Ele vai almoçar quando for possível. Então é bem interessante habilitar o almoço livre. Nesse caso, o almoço livre não está habilitado porque o compensado já está habilitado. Então, quando eu habilito o compensado, ele faz a compensação não só da entrada e da saída, mas também ele faz a compensação do almoço. Com relação à hora extra, é bem simples eu dizer para o sistema que a hora extra quando que a hora extra é 50 e quando que ela é 100. Partindo da premissa que a legislação trabalhista diz que horas extras no percentual de 50% são aquelas realizadas de segunda a sábado e domingo e feriado é 100. Lembrando que isso pode variar de acordo com o sindicato e com a região. Sim, importante frisar. O Sindicato do Comércio do Rio de Janeiro é diferente do Sindicato do Comércio de São Paulo. Então isso tem que ser levado em consideração também. Então eu venho aqui em extras e vou dizer aqui que eu quero acumular úteis de sábado num percentual e domingo e feriado em outro percentual. É a nossa penúltima opção. Vou dizer aqui nos dias úteis que eu quero 50. Digito 50, Enter e salvar. E no domingo também é 100. Eu dou 100, Enter e salvar. Eu tenho essa aqui em opções, eu costumo deixar aqui marcado essas duas opções, tá? Que é sinalizar em vermelho os almoços curtos, onde o teu funcionário, se tirar menos do que 60 minutos na hora do almoço, vai aparecer em vermelho. Isso é importante porque o funcionário, segundo a legislação, ele não pode tirar menos de 1 hora. E para isso não vale a questão da tolerância dos 10 minutos. Eu já vi empresa ser multada por causa de almoço de 59 minutos. Isso tem que ser verificado e corrigido. Isso tem que ser conversado com os funcionários. Tá? Preencha a falta quando o dia estiver em branco também é uma opção interessante, porque ele separa a falta dos atrasos. Se eu não habilitar esse botão e o funcionário chegar 1 hora atrasado, o sistema vai contabilizar como falta. Se eu habilito, ele vai contabilizar como atraso. Muitos sistemas de que calculam folha de pagamento fazem distinção de falta e atraso. Então, se for esse o caso, você pode marcar essa opção. Nesse caso aqui, eu estou utilizando a folga automática, porque eu coloquei que a folga desse funcionário é domingo, mas ela pode variar. Ele é um porteiro que ele pode trocar a folga. Então, caso isso aconteça, o sistema já vai entender que ele tem uma folga na semana e vai colocar folga automaticamente. Se não fosse o caso, se fosse um funcionário que trabalhasse de segunda a sexta, por exemplo, eu poderia marcar essa opção aqui, marcar falta somente para dia inteiro, onde o sistema identifica que se o funcionário não veio naquele dia, ele já aparece a palavra falta, já aparece em vermelho. É bem interessante essa função. Nosso sistema é bom, né, Rafa? Bastante, ele é bem completo e, como vocês podem perceber, é bem intuitivo. Se eu quero cadastrar um funcionário, eu clico em funcionários. Se eu quero cadastrar um horário, eu clico em horários. Se eu quero enviar ou receber informações do relógio, eu clico em enviar e receber. Ele é bem intuitivo.
Uma vez que eu cadastrei os horários, o próximo passo seria cadastrar os funcionários. Então eu já deixei aqui previamente alguns funcionários cadastrados, funcionário 01. Ai, 01, 02, 03, 04. Justamente para não colocar nomes, né? Exatamente, eu prezo muito pela questão da identidade do cliente. Sim. Tá? Eu prezo pelos dados do cliente, pela segurança disso. Aqui eu coloco a matrícula do funcionário, o nome, o PIS. É importante eu colocar um PIS correto, tá? Eu tomei o cuidado de levantar aqui o número de um PIS que já é falecido, para não pôr em risco a segurança dele. Aqui eu tenho como colocar a foto do funcionário, basta abrir qualquer arquivo de imagem e buscar a foto desse funcionário. Olha como é simples. Eu venho aqui, deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui. Pode ser essa ponta? Uhum. Aqui, eu coloco a foto do funcionário. A minha webcam está sendo usada para transmitir esse vídeo, então não vou conseguir puxar a webcam aqui porque ela está sendo utilizada para vocês me verem. É verdade. Mas eu poderia clicar nesse botão aqui e capturar a imagem pela webcam. Verdade. Aqui eu tenho dados adicionais onde eu posso estar preenchendo. Essa aqui não é obrigatório, mas é interessante. Você não precisa preencher nada, também não precisa preencher tudo. Preencha o que te for conveniente. Por exemplo, telefone, talvez RG do funcionário. Você julga que é importante, você tem. Ah, Rafael, mas eu já tenho isso numa planilha. Então não precisa. Você sempre volta a atualizar, né? Sim, não custa nada. Eu tenho aqui, ó, perguntas adicionais também, tenho mais perguntas. E posso criar qualquer campo que você quiser. Basta eu clicar em configurar perguntas e incluir. Por exemplo, um manequim para comprar uniforme. Grupo uniforme. Olha como de maneira simples, 5 dígitos. Como é que de maneira simples eu consegui criar um campo? Quando eu clicar em concluir e abrir de novo, já tem aqui o campo uniforme. Grupo uniforme, manequim. Poderia botar manequim calça, manequim blusa, diâmetro da cabeça para comprar capacete, para quem trabalha em construção civil. Sim. E posso criar qualquer campo. Ah, Rafael, mas vai dar muito trabalho, não tem necessidade? Então não usa. A ferramenta está aqui para te servir. Sim. Você usa se você quiser. Não é obrigatório. Se houver necessidade, Sim. né? Nesse exemplo aqui não tem nenhuma informação preenchida. E o sistema me permite que eu salve assim mesmo. Tenho aqui o horário do funcionário. E aqui eu acho importante eu frisar que o sistema permite que eu cadastre até 4 horários no mesmo funcionário. Então aquele funcionário que é principalmente folguista, que um dia vem de manhã, outro dia vem à noite, outro dia vem de madrugada, outro dia vem de tarde, eu consigo cadastrar até 4 horários para ele de maneira automática. Então, no dia que ele trocar, eu não preciso nem informar o sistema, ele já vai calcular de maneira correta. Aqui eu tenho função e departamento, que eu não preciso digitar, mas se por acaso, por exemplo, eu tiver um funcionário que é office boy, não está na lista, basta eu digitar e concluir, que essa informação já vai aparecer na próxima vez que eu for cadastrar um funcionário. Ela já entra automaticamente na lista e o mesmo acontece com o departamento. Então olha como é simples e fácil cadastrar um funcionário. Se eu quisesse enviar as informações para o relógio, bastaria eu clicar aqui em enviar e receber e clicava em enviar. Ele vai criar aqui, vai pedir a lista dos funcionários. Eu posso criar uma lista específica ou simplesmente botar todos os funcionários. É importante eu perceber que eu tenho que deixar os funcionários como inclusão, para que o relógio consiga receber essa informação. Se tiver como alteração, o relógio não vai receber. Clique em concluir, ele vai dar erro porque eu não tenho nenhum relógio conectado no momento.
Mas você poderia, se você tivesse, seria fazer a recepção dos dados. Receber a mesma coisa. Conforme os funcionários batem o ponto no equipamento, essa informação fica retida na memória dele. Quando você precisar colher essas informações, basta você clicar aqui e receber. Quando você fizer isso, automaticamente essas informações já vêm para cá, na tela de cálculos. Aqui eu consigo visualizar quantas horas a hora que o funcionário chegou, a hora que ele foi almoçar, voltou do almoço, foi para casa, quantas horas ele trabalhou por dia, quanto que ele teve de falta. Nessa simulação aqui, esse funcionário não teve nenhuma falta, não teve nenhum atraso, mas existem funcionários que não são tão pontuais, como esse funcionário 5. Tem aqui a questão de hora extra 50%, ele te dá o total de horas por dia e o total no final do mês. E ele te dá também aqui o total de extra 100% e o total no final do mês. Temos também o adicional noturno e o extra noturno. No caso desse funcionário, ele não tem extra noturno, mas vai ter algum funcionário aqui nessa simulação que eu coloquei. Por exemplo, o funcionário 6. Por lei, o funcionário que trabalha a partir das 22 até 5 da manhã, ele tem um adicional no seu salário, um adicional de 20%, que é o adicional noturno. Isso por quê? Porque o Ministério da Saúde adverte que o horário ideal para o funcionário dormir é de 10 da noite às 5 da manhã. Se o funcionário abre mão de dormir nesse horário em prol de estar trabalhando, ele deve ser remunerado, na remuneração de 20%. Porém, se é um funcionário diurno que está ultrapassando esse horário, é considerado extra noturna, como nesse caso aqui, onde 11/6 foi feriado e o sistema entendeu que era uma extra noturna. Já é um percentual diferente. Nesse caso, por ser feriado, é 120%, que é 100 mais 20. 100. E temos também descanso semanal remunerado, descanso semanal debitado. Qual a diferença? A diferença é que é o seguinte: o funcionário ele tem, por lei, direito a uma folga na semana. Porém, se ele tiver alguma falta ou se a soma dos seus atrasos ultrapassarem 6 horas, ele perde esse direito. Ele vai ficar em casa na folga dele, mas não vai receber por isso. Então você não precisa se preocupar se o funcionário vai ou não receber o descanso semanal remunerado. O sistema já se preocupa por você. Que eu tenho o DSR quando ele recebe e o DSR debitado quando ele não recebe. E aqui a carga horária que o funcionário deve cumprir. Basta eu clicar em imprimir e o sistema já vai me dar aqui, ó, os campos que eu quero que apareçam no relatório. Eu pré-selecionei entrada 1, que é a hora que ele chega, saída 1, que é a hora que ele vai almoçar, entrada 2 é a hora que ele volta do almoço, saída 2 é a hora que ele vai para casa. Quantas horas ele trabalhou, quanto que ele tem de falta, quanto que ele tem de extra 50%, deixa eu tirar essa 60%, e quanto que ele tem de extra 100%. Repara que eu também consigo mudar a ordem. Vamos supor que eu quisesse incluir aqui o adicional noturno. Basta eu clicar aqui em noturno e extra noturno, que eu já coloco essa informação no relatório. Relatório rápido, preciso e totalmente configurável. Se eu quiser incluir o descanso semanal remunerado, com um clique eu consigo incluir. Eu tenho ainda a opção de imprimir só o funcionário 6 ou todo mundo. Eu vou clicar aqui em imprimir e ele já vai montar o relatório de imediato. Gerou o relatório? Ah, não, tá indo. Está calculando aqui. Aqui. Aí, Montou o relatório. Então aqui eu tenho os dados da empresa, os dados do funcionário, o horário que ele tem a cumprir, o horário que ele de fato cumpriu e a apuração das horas.
Mais para baixo aqui, eu tenho a legislação trabalhista, a assinatura do funcionário e a assinatura do responsável pela empresa. Eu tenho ainda aqui como imprimir o relatório em papel, ou se eu selecionar uma impressora de PDF, eu tenho como imprimir o relatório em PDF, como eu vou fazer agora. Isso é muito útil para enviar o arquivo por e-mail. Geralmente se envia para o contador, ou para a diretoria, ou para o encarregado. Se você quiser enviar por e-mail, ele tem a opção de salvar o arquivo em PDF. E acaba aquele monte de papel, né? Sim. Acaba um monte de papel para enviar. Sim. Mas é necessário ainda que você imprima para que o funcionário assine e você arquive. Para poder, caso lá na frente, se ele vir a te colocar um processo na justiça, você tem um relatório assinado. Algumas jurisprudências alegam que se o ponto é biométrico, ele é a prova de fraude e que não precisa da assinatura. Porém, a legislação é clara e exige essa assinatura. É arriscado você abrir mão disso porque alguém um dia não considerou. É verdade, é bem complicado isso, né? A gente nunca sabe qual é o juiz que vai julgar, o que vai acontecer, o que o advogado vai dizer. Eu particularmente recomendo que seja feita da maneira correta, que você imprima o relatório e colhe a assinatura do funcionário. É o melhor, a gente sempre orienta os nossos parceiros a fazer da melhor forma possível para evitar futuros processos, dores de cabeça, desconforto. A gente sempre orienta, é isso aí. Então, eu cliquei aqui e gerei o arquivo em PDF. E estou salvando ele aqui na área de trabalho. Show! Olha como é simples e rápido. Bem rápido mesmo. E assim, para quem tinha aquele livro todo para assinar, para calcular hora extra, para fazer um monte de coisa, um monte de procedimentos, facilitou bastante, né, Rafa? Sim. Ou aqueles ainda tem o cartográfico, né? O cartográfico também ainda funciona. Sim. Aqui está o relatório em PDF pronto para ser enviado por e-mail. Só que isso não é tudo. Eu tenho ainda esse outro relatório aqui, olha, o extrato dos totais. O que é esse extrato dos totais? Ele, além de ter todos os dados dos funcionários, ele não dá uma página para cada funcionário, ele dá uma linha para cada funcionário. Então você consegue de maneira rápida você acompanhar todos os somatórios, inclusive os somatórios da empresa. Se você precisar saber quantas horas extras foram feitas em junho, é só olhar aqui no total. Você tem um mapa, você tem um relatório mais gerencial. Você não tem um relatório detalhado, que foi o que a gente acabou de ver, e tem esse que é o relatório resumido, o relatório mais gerencial. Apenas como se fosse uma foto do que está acontecendo na empresa, em termos de assiduidade, de frequência. E da mesma forma, eu posso imprimir em papel ou em PDF. Isso ajudou muitas empresas. Você sabe como suas equipes estão, Sim. se vai precisar de um suporte ou não, se vai precisar de remanejar alguém. Ajuda muito o departamento, assim, né? As equipes, o departamento eu não acredito, mas as equipes sim. Mas também não é só isso. Eu tenho também aqui, ó, como gerar esse mesmo relatório em Excel. Ó, vou jogar na área de trabalho. Relatório de totais. E rapidinho ele faz a conversão e já gera o resultado em Excel. Está montando o relatório, ele está demorando um pouquinho porque ele está montando de todos os funcionários da empresa. Mas ainda assim é bem rápido. Foi. Cadê? Peguei na área de trabalho? Sim, você jogou na área de trabalho. Sumiu? Acho que não. Olha ele aí. Não. Não. É que já tinha um arquivo que está aberto. A área de estava dentro da pasta arquivos, perdão.
pasta arquivos. Aqui está o relatório. Todas as normais, faltas, deixas, tudo já compilado em Excel. Isso me facilita bastante, porque me permite fazer um controle aqui, por exemplo, salário base. Posso criar colunas e fórmulas, montar aqui salário base, salário menos falta, salário menos mais extra, faltas menos extras. Eu posso criar colunas aqui para montar uma folha de pagamento ou simplesmente exportar isso para um software que vai fazer o detalhamento. Geralmente a gente manda isso para o contador e o contador tem um softwarezinho onde ele vai fazer essa apuração. E ainda temos aqui a calculadora de horas. Que é diferente, né? Sim. Não é qualquer calculadora. A calculadora de horas, eu vou até comparar com a calculadora convencional. Vou botar uma do lado da outra aqui. Eu vou fazer a seguinte conta. 1h e 45 minutos mais 1h e 43 minutos. Vai dar 3h28. Se eu fizer a mesma conta, 1,45 mais, vamos passar errado aqui, 1,45 mais 1,43 vai dar 2h e 88. Não existe 88 minutos. Essa calculadora já faz a conversão sexagenal. Rafael, para que eu vou querer essa calculadora se o sistema já calculou tudo para mim? Correto. A calculadora ela só está aqui para te dar um suporte. Se você precisar, por exemplo, saber quantas horas o funcionário tem que trabalhar para cumprir a jornada de 44 horas semanais, sendo que ele trabalha 6 vezes por semana, ele tem que cumprir 7h20. Ou, se ele trabalha 5 dias na semana, 44 divididos por 5. Vai dar 8h48. O sistema já calcula, já te facilita a montagem do horário, por exemplo. Ou se você utiliza banco de horas para entender o porquê daquele valor, essa calculadora é muito útil. Eu estou deixando por último, mas não menos importante, nós temos aqui o ponto diário. É uma ferramenta bem interessante, porque ela mostra todos os funcionários numa única tela. Então você tem como fazer as correções de ponto. Tá? Aqui, por exemplo, o funcionário não bateu o ponto e eu coloquei as justificativas de sem informação. Isso também para o gestor facilita muito, né? Até na questão da motivação, nós falamos sobre isso em uma live, Rafael. Sim, imagina o seguinte, e se você puder utilizar 5 minutos por dia para lançar atestado de revisar o ponto, é muito melhor do que você deixar para fazer isso no dia 30. Porque no dia 30, geralmente é o dia que o computador está lento, é o dia que a internet cai. É o fechamento do financeiro. É o dia que tem 350 clientes ligando para o suporte. Você, se tiver alguma dúvida, não vai ter mais dificuldade de falar. É o dia que tudo que tem que acontecer de errado acontece no dia 30 e no dia 1º. Parece que eles marcam para o dia 30 e dia 1º, né? Que é os dias assim, pico do mês. E outra coisa, se você percebe que o funcionário está batendo ponto de maneira errada, já no dia 1º ou no dia 2 você corrige isso com o funcionário e vai ter que evitar de consertar o mês inteiro. Sim. Se o funcionário tem um atestado no dia 1º, no dia 30 fica difícil de você identificar o que aconteceu com ele no dia 1º. Ele estava de atestado, ele faltou, o que houve? Se você faz isso diariamente, é muito mais fácil. Eu sempre digo que é melhor perder 5 minutinhos por dia do que perder 5 horas no dia 30. Se fosse só 5 horas, estava bom, né?
A gente às vezes vê... Na realidade, até menos. Até o sistema menos. ele é bem prático. Mas quem tem papelzinho, não. Ah, não. Eu tô falando de quem não tem o sistema, né? Porque a gente já viu algumas realidades assim, antes de comprar o sistema. Bem complicado. Com certeza. Então, basicamente, esse é o sistema. O sistema completo, com todas as ferramentas, aqui ele tem as ferramentas de cadastro, movimentações, manutenção, relatórios, ficaria muito cansativo e muito moroso para dando uma única aula para vocês, ainda mais uma aula online, né? Que agora a gente está fazendo isso. Ficaria muito cansativo. Então, se vocês quiserem aprender um pouco mais, aprender sobre escalas, aprender sobre banco de horas, aprender sobre outras funções, quem tem jornada de 24 por 48, 24 por 72, escala 12 por 36, banco de horas, que é um sistema onde o funcionário, se precisar fazer hora extra ao longo dos dias da semana, o sistema vai acumulando essas horas e o dia que o funcionário faltar ele desconta. E tem uma série de outras ferramentas, como por exemplo integração com Alterdata. Se você tem um software de folha de pagamento, seja ele qual for, Alterdata, Metadados ou qualquer outro, o sistema faz essa integração. O sistema também integra com diversos equipamentos de ponto. Software, lojas de ponto da Enri, da Control-ID, da Dmap, da Madis, RWTech, praticamente todos os fabricantes, ZK, KPS, enfim, todos os fabricantes são integráveis também com esse equipamento. Também tem a recepção de dados através do FD para empresas que não têm como ter uma conexão de rede. Então realmente ficaria muito cansativo ensinar todas essas funções. Por isso eu estou oferecendo o DP blindado. Onde que nós paramos? Agora eu vou te provar. Aí que nós paramos. Sim. Nós falamos sobre isso, fizemos até uma pausa no nosso... Como é que vai funcionar então, Rafa? Vamos lá. Como funciona o DP blindado? O DP blindado é um treinamento online, ou seja, ele é 100% via internet, onde ele permite ser assistido através do celular, tablet, computador ou qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, inclusive a Smart TV. As vantagens disso: ele pode ser acessado de qualquer lugar e disponível 24 horas, 365 dias por ano. Ele elimina a necessidade de ter que chamar um técnico, um instrutor, para dar um treinamento toda vez que entrar um funcionário novo. Ele pode ser revisado a qualquer momento para tirar dúvidas, assistido e reassistido quantas vezes quiser. E é como se tivesse uma equipe 24 horas, 365 dias por ano, à disposição do seu departamento pessoal. E o que ele resolve? Ele resolve proteção contra processos trabalhistas relacionados à folha de ponto. Ele permite relatórios detalhados e precisos, elimina as chances de ter problema em uma fiscalização do MTE. E ele funciona com 7 módulos, onde a gente vai aprender todas as ferramentas com total detalhe, total detalhamento, devagarinho, com toda a calma. Então são elas. No primeiro módulo, a instalação do software. O que ele resolve? Ele te dá total independência do suporte. Você pode instalar o software em quantas máquinas quiser. Deu problema no computador? Instala de novo ou instala em outra. Você vai ter todos os instaladores e vídeos que te ensinam passo a passo a instalação, e não só a instalação, mas como todos os arquivos complementares, como por exemplo o arquivo que repara o banco de dados se seu banco de dados corromper, o atualizador de versão e todos os acessórios
que estão juntos com a instalação. Módulo 2. Módulo 2. Cadastro de funcionários e demais necessidades. Todos esses cadastros que eu mostrei e um pouco mais a fundo. Eu vou ensinar também como se cadastra funções, cadastra departamentos, horários, escalas simples. Vou esmiuçar todos aqueles botõezinhos que apareceram no cadastro de horários, todas as opções. Vou dissecar também a questão das horas extras, aquelas funções que eu não mostrei agora no treinamento. Módulo 3. Módulo 3. A comunicação do equipamento com qualquer relógio de ponto. Como eu disse, ele é integrável com diversas marcas. E independente da marca, eu vou mostrar como é que funciona. Porque as janelas podem ser um pouco diferentes, mas o princípio é exatamente o mesmo para qualquer fabricante. É o botão de configurações, é o botão de IP, é o botão de máscara, gateway. As janelas são diferentes, mas os botões são os mesmos. O princípio vai ser sempre o mesmo. Eu vou mostrar alguns fabricantes, os mais usuais. E se o seu sistema for um pouquinho diferente, não tem problema nenhum, porque o princípio, os fundamentos são os mesmos. Módulo 4. Módulo 4. Tratamento das batidas. Nesse módulo eu vou mostrar como se lança um atestado médico, se for por dia inteiro, se for um atestado de algumas horas. Vou ensinar como eu faço para quando o funcionário esquece de bater o ponto, como é que eu faço essa correção. Se o funcionário bateu o ponto um mês inteiro, se ele era, por exemplo, noturno, estava cadastrado como noturno e veio diurno, ficou tudo errado, como é que a gente faz para resolver isso sem ter que refazer todas as marcações? Eu vou fazer uma aula completa, vendo todos os detalhes e principalmente focando nas maiores dificuldades que os meus clientes apresentam. É isso aí, vamos lá. Módulo 5. O módulo 5 e o módulo 6, eles são as funções mais avançadas. Ali eu vou mostrar, por exemplo, integração com outros sistemas de folha de pagamento, vou fazer as integrações mais complexas, vou fazer ali as escalas um pouco mais complexas, 24 por 72, 24 por 48, 12 por 36, são aquelas escalinhas onde o funcionário vem dia sim, dia não, ou vem 24 horas, ele fica 3 dias em casa, ou vem 24 e fica 2 dias em casa. Então são todas as escalas, eu vou mostrar como é que funciona de maneira bem detalhada, bem abrangente. Módulo 7. Módulo 7 é o aplicativo de funcionários. É o aplicativo que vai permitir que os funcionários batam ponto pelo celular, tablet ou computador. Isso é válido para funcionários que trabalham externos, como motoristas, ajudantes, vendedores externos, ou até mesmo para os funcionários que trabalham em home office. O funcionário está em casa, ele não tem como ir até a empresa para bater o ponto, então ele consegue bater pelo próprio celular ou notebook. Mas lembrando que essa função é estritamente, por força de lei, só pode ser utilizada para funcionários externos. Funcionários que trabalham dentro da empresa continuam tendo que registrar o ponto no seu equipamento. Pelo menos dentro da lei brasileira, né? Pelo menos dentro da lei brasileira. Se mudar alguma coisa, eu vou manter sempre vocês atualizados. E como é o acesso? Como é o acesso a esse curso? Você vai receber na sua caixa de e-mail um link que vai te levar até a Hotmart, que é uma plataforma segura, onde você vai cadastrar o seu login e senha e vai poder logar a qualquer momento, em qualquer dispositivo, 24 horas por dia, 365 dias por semana. É bem simples. Sim. E os benefícios? Os benefícios. Primeiro, ele vai te dar acesso a um conteúdo exclusivo. O que você aprende nesse curso, ele não está descrito em local nenhum. Eu só ensino isso de maneira... Nem nos cursos presenciais eu sou tão abrangente, porque eu não tenho como ficar tantas horas dando um treinamento.
O treinamento completo ele dura 5 horas. Normalmente, quando eu dou um treinamento presencial, eu faço um resumo e entrego em 1h30, 2 horas. Difícil, fica muito cansativo para um treinamento presencial eu apresentar todas as ferramentas. Então, nesse treinamento, você tem acesso a esse conteúdo de maneira exclusiva. Segundo benefício, você vai poder assistir e reassistir quantas vezes quiser. Quando você tiver aquela duvidazinha, como é que faz para pagar uma hora extra que está lá no banco de horas? Paguei no contra-cheque, como é que eu faço para debitar isso do banco de horas? Aquelas funções que você demora para fazer, quase nunca faz, que falha a memória, você não vai precisar de suporte. É só você rever o módulo e tirar aquela dúvida. Terceiro benefício, você vai poder treinar toda a sua equipe, até mesmo os funcionários que estão em home office. Então, se você tem algum funcionário em home office, ou se o seu departamento pessoal está em home office, ele vai poder ser treinado, sem a necessidade de ter que deslocar um técnico até a sua empresa ou até a residência dos seus funcionários. Sim. Sempre que entrar um funcionário novo, você vai poder rever o curso, passar o curso para esse funcionário novo, e ele não vai ter a necessidade de chamar um técnico ou chamar um instrutor na sua empresa. Ou toda hora tá, né, com dúvida, passando por um momento ruim também, que às vezes quando a gente chega numa empresa tudo é novo e fica aquele constrangimento de chegar para outra pessoa, ainda não está familiarizado. Isso é muito bom. Sim. Eu tenho alguns clientes que trabalham 24 horas. Então eu já tive uma vez que fazer um atendimento de emergência às 3 da madrugada de sábado para domingo. Acho que eu lembro desse dia. Um cliente me ligou. E eu, como eu acordei, eu acabei dando suporte, que não me custava nada, mas não é comum um suporte nesse horário. Dentro dessa plataforma, você pode acessar a qualquer hora. Você não vai precisar ter que acordar ninguém, não vai ter que depender de será que o técnico vai me atender. Empresa nenhuma dá suporte 24 horas nesse ramo. Então você vai ter realmente uma grande vantagem de poder acessar a qualquer momento. Rafa, esse cliente era um parceirão, né? Sim. Por isso que a gente ficou assim, poxa, deve ter acontecido alguma coisa. Nossos clientes não fazem isso. Isso aí foi uma coisa um ponto assim, fora da curva. Foi bem específico. A exceção da exceção. Foi. Então não me Mas neguei ficou a atender. marcada, né? Ficou marcada. Virou referência. Virou referência. 6. Elimina a necessidade de ter que chamar um instrutor no departamento pessoal toda vez que entrar um funcionário novo ou que você tiver uma dúvida. 7. Pode ser revisado a qualquer momento para tirar dúvida e ser reassistido quantas vezes quiser. E a equipe? Uma equipe, né? Uma equipe 24 horas. É como né? se você tivesse uma equipe de plantão 24 horas só para te atender. E quando você recebe esse link, você recebe esse e-mail com o link imediatamente após a compra. Você vai receber as primeiras aulas, que já tem a maior parte das necessidades, e as aulas mais avançadas você vai receber dentro de 10 dias. E também os bônus. Por que eu não mando tudo junto de uma vez? Porque o cliente se perde. O cliente quer assistir o módulo 5 antes de assistir o módulo 1. E ele acaba fazendo confusão com isso. Nós já tivemos esses problemas, né? É necessário que o curso seja feito de maneira gradual. Se você assistir um módulo muito avançado antes do mais simples, isso vai te fazer uma confusão mental e pode acarretar problemas. Então, pensando nisso, eu resolvi separar, onde eu dou 10 dias para você assistir as aulas mais simples e depois, quando você já assistiu essas aulas, eu mando as aulas mais avançadas. Benefícios, essa palavra eu gosto. Logo após a compra, imediatamente após a compra, você já consegue implantar o sistema de ponto e resolver a maioria dos seus problemas. Qual o problema resolve? Ele elimina a necessidade de ter que esperar para iniciar um processo de implantação. Olha,
Geralmente, quando acontece de um treinamento, você liga para a empresa vai te cobrar por esse treinamento e você ainda vai ter que agendar para a semana que vem ou para daqui a 2 ou 3 dias. E dessa forma não, você tem acesso à informação de maneira imediata. Verdade. Só que não é só isso. Além do treinamento completo, eu ainda estou disponibilizando alguns bônus. O primeiro bônus, eu analisei que mais de 1.000 clientes e verifiquei quais são as maiores dificuldades que eles. A maior dificuldade é descobrir quais são os principais erros que eles cometem. Então eu foquei o meu treinamento nessas dificuldades. E esse primeiro bônus, que é o dia de implantação, é um dia que eu vou disponibilizar ao vivo e acompanhar passo a passo, independente do que está no curso. Eu vou fazer um acompanhamento e vão ser 2 dias, onde eu vou fazer no primeiro dia, vou fazer a instalação, o cadastro de funcionários, configuração de horários, toda a parte cadastral no primeiro dia. 30 dias depois, quando for fazer o primeiro fechamento de ponto, eu vou acompanhar, vou mostrar como é que faz os atestados, como é que faz as correções, como é que imprime relatório, como é que monta banco de horas. Vou pegar na mão do funcionário, virtualmente falando, e vou mostrar passo a passo como fazer, para ter certeza que nenhuma dúvida vai ficar para trás. É isso aí. Esse é o teu aluno, né, Rafael? Com certeza. É o nosso aluno. Vamos lá. E os benefícios? O benefício é o que eu acabei de falar. Eu vou ter a certeza de que ele vai conseguir realizar as principais funções do software e vai ter um acompanhamento de perto. Eu acredito também que o aluno vai ter a oportunidade de sanar alguma coisa que talvez tenha ficado, né? Que assim, a gente está explicando passo a passo no vídeo, mas a gente também faz cursos online e mesmo assim, às vezes a gente tem essa necessidade dessa troca, dessa questão de poder falar com o professor mesmo, ter esse contato, conhecer um pouco mais, e isso também é aprendizado. Né? Porque Sim. A gente aprende muito com isso, com essa questão do outro. O outro ajuda muito nessa questão. Sim, poder tirar dúvida, poder ter um dia só para suporte, facilita bastante a vida. Dá uma segurança também. Dá uma segurança muito maior. Forte. E outra coisa, eu vou fazendo a aula ao vivo e vou dando tempo para que o aluno faça também. Sim. Então não é uma coisa de, ele fez a aula e pegou, quem não pegou ficou para trás. Não, eu vou fazendo, explico, faço, dou tempo para fazer. E depois do tempo, eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida. E passo a passo, eu vou sanando dúvida a dúvida para ninguém ficar para trás. É isso aí. E aí, resolve os problemas, será? Elimina a maioria dos problemas. Eu já vi mais de 1.000 clientes estudados e eu consegui identificar quais são as principais dificuldades. E justamente por isso eu vou eliminar essas dificuldades nesse treinamento. E aí eles conseguem fechar a folha de ponto rápido, né? Sim, com certeza. A gente consegue ter um êxito nessa questão. E o segundo bônus? Além desse bônus, eu estou dando também o seguinte... É o treinamento completo e resumido. Eu sei que existem aqueles alunos que são mais rápidos, que pegam as coisas no ar, que têm mais experiência, ou então já tem um traquejo maior com informática, conseguem pegar isso rápido. Então eles não precisam assistir um treinamento de 5 horas. De repente um resumo de 1h30 ou 2 horas já é suficiente para ele poder dominar o sistema. Então estou dando também o resumo, é como se estivesse dando o prato principal e só o filé. Verdade. Porque nós entendemos isso, né? Que cada pessoa tem uma forma de aprender. Tem pessoas que vai ter essa paciência, vai querer isso e vai sofrer muito, mas tem outros que não vão conseguir, ou então vai achar muito moroso. E também tem isso, respeitar a forma de aprendizado de cada um.
Isso é muito legal. Então, Achei muito legal esse tenho bônus. visto que clientes que pegam as coisas mais no ar, eles preferem um resumo. Sim. Até porque nem toda empresa precisa de banco de horas. Nem toda empresa precisa de uma escala 24/72. Nem toda empresa precisa diferenciar a hora extra de 50 e de 100, porque nunca trabalha domingo, então nunca vai pagar 100%. Então tem muita coisa que não precisa, que ele ganha tempo se ele não tiver que assistir um treinamento mais completo. E é algumas nuances, essa diferença mesmo que a gente está falando, né? Aí isso é muito show. E a vantagem do treinamento em módulos também é que ele consegue ir direto na dúvida dele. Sim. Ele não depende de ter que assistir a aula toda para tirar aquela dúvida. Ele pode ir direto no módulo que ele quer. Correto. E fica tudo em módulos, né? Muito bonitinho que está o nosso programa. Terceiro bônus. Terceiro bônus. Além de tudo isso, eu ainda resolvi gravar essa Masterclass que vocês estão assistindo, onde vocês vão receber a gravação dela e vocês vão ter acesso a esse treinamento que eu acabei de dar. Eu dei para vocês esse treinamento de maneira gratuita, mas eu sei que muita gente não gravou. Então, quem quiser ter acesso a esse treinamento que está sendo gravado, vai ter acesso também à gravação. Que é um bônus e que, como a gente já começou, já iniciou, a pessoa já conhece até o sistema, já sabe de onde partir, né? Não fica do ponto zero. É um bom pontapé inicial. É verdade. Tem mais coisa? Tem. Ih, caramba. Ainda tem mais um bônus. Eu sei que muita gente que está me assistindo não tem o software. Então não adianta você adquirir um treinamento de um software que você não tem. É como se você estivesse tirando a carteira de motorista e não tem o carro para praticar. É complicado. Então eu estou te dando um treinamento completo para você aprender a dirigir e ainda estou te dando o carro de cortesia. Durante um ano. Você vai ter um ano para utilizar o software sem custo nenhum, tudo garantido pelo DP Blindado. Isso aí, o software, depois desse um ano, você pode depois fazer sua Você pode renovação. fazer a renovação da licença sem problema nenhum. Isso. O software você vai poder utilizar por quanto tempo você quiser. E a renovação não é cara. Não. Não é bem econômica, é bem viável. Vamos lá. Tá? E aí, agora? Vamos lá. Agora vamos falar de preço. Esse curso ele vai ficar disponibilizado por 5 anos. E você vai poder consultar para tirar dúvida a qualquer momento. Se eu fosse cobrar por isso o valor de mercado, você pode ligar para a minha empresa e perguntar quanto é que é o custo da consultoria. Nossa consultoria ela custa R$120 por mês. Isso é o que os meus alunos pagam hoje. Eu não estou inventando valores. Você pode ligar em horário comercial para a nossa empresa e perguntar. Eles vão te confirmar esse valor. De R$120 por mês. Então, se são 5 anos, 120 vezes 12 vezes 5 dá R$7.200. Mas você pode ficar tranquilo que nem de longe eu vou te cobrar esse valor. Até porque, se o treinamento ele é online, o custo vai ser menor. Você pode ficar sossegado com isso. Nem de longe, vou cobrar apenas uma pequena fração desse valor. Só que não fica só por aqui. O primeiro bônus, que é o dia de implementação, ele equivale a um treinamento meu. O meu treinamento presencial, ele custa R$230. E são 2 dias de implementação. Então equivale a 230. O treinamento resumido, que é o bônus 2, também, se eu fosse buscar alguma referência de preço no mercado, eu compararia com o meu treinamento, que é 230 também. E ainda temos o bônus da Masterclass, que esse sim, eu não estou cobrando nada para vocês. Temos ainda o software, que você pode ligar para a nossa empresa, eu não estou inventando valores. O software custa R$350 por ano e você está recebendo de graça. Então, vamos conferir os cálculos.
Aqui eu tenho o somatório, daria R$ 8.240. Esse é o preço. Mas, como eu falei, nem de longe eu vou cobrar esse valor. Você pode ficar sossegado que eu vou cobrar apenas uma pequena fração disso. Quanto será? Vamos lá. Não é esse preço. Vamos ver? Só que o que acontece? Calma. Nossa, tá bom. Ela acabou com o suspense, gente. Não, gente, desculpa. Vamos lá. Nem de longe eu vou cobrar esse valor. Vou cobrar apenas uma fração disso. Pois, como eu disse antes, a minha missão de vida é levar a proteção das empresas para o maior número de empresas possível. E eu sei que se eu cobrasse 8.240, que é o valor que ele de fato vale, muitas empresas não iriam conseguir comprar. E o meu objetivo não é segurar conteúdo, segurar material ou elitizar processos, elitizar conhecimento. Meu objetivo é propagar conhecimento. Meu objetivo é levar essa informação para o maior número de pessoas possível. Então, por isso, eu vou cobrar apenas uma fração desse valor. Posso? Pode. Pode agora? Vamos lá. E agora não quer ir. Por que não quer ir? Porque o Rafael não quer, tá vendo? Gente, olha, o Rafael não tá querendo falar, quer deixar em suspense. Ai. Vai. Vamos ver. Isso. Aqui, ó. Eu estou oferecendo um desconto de quase 86%. Vai sair em 12 vezes de R$ 97,14, ou seja, R$ 3,24 por dia. Não dá nem para um picolé. Não dá. O nosso picolé tá muito caro, Rafael. Se você for comprar um chicabon por dia, você vai gastar muito mais do que esse curso. Com certeza, não dá. Se você for comprar um tablito por dia, você vai gastar muito mais do que esse nem curso. Passagem hoje. Você não consegue. Passagem está mais cara do que isso. Você gasta de passagem por dia, você compra esse curso. Com certeza. E quanto vai ficar? Vamos lá? Agora, não é só isso. Se você quiser a opção de pagamento à vista, o desconto é ainda maior. É quase 90%. Olha. 89% de desconto. O curso sai em R$ 997. É um valor realmente para ninguém deixar de comprar. Que vale a pena, gente. Isso é todo um sistema. Vai ser bônus, muitas aulas. Vai ser muito bom. A empresa vai estar blindada, vai estar muito bem. E isso eu acho que é um ganho. Um empresário, empreendedor, os nossos alunos, que temos muitos alunos do departamento pessoal, isso facilita muito a vida das pessoas. Esse valor pode ser parcelado e isso vai beneficiar bastante muitas pessoas. E aí, Rafa? Garantia. E não é só isso. Eu sei que você deve estar pensando, esse curso não é para mim, eu não vou conseguir aprender, eu tenho dificuldade, ou não quero gastar dinheiro com isso. Eu imagino que deve estar passando pela sua cabeça. Só que o risco é todo meu. Eu assumo o risco. Tá? Eu te dou 15 dias de acesso gratuito. Se você tiver alguma dificuldade, se você não gostar do curso, se você não quiser por algum motivo, basta você me mandar um e-mail e você recebe todo o seu dinheiro de volta. Tudo que você investiu a gente devolve, sem problema nenhum, sem perguntas, né? Vai ser sem perguntas, tranquilo. Sem pegadinha, sem história, sem historinha, sem esqueminha, preto no branco. Você tem esse material gravado, isso serve como prova. Eu tenho a idoneidade de 21 anos, nunca enganei ninguém, não vai ser aqui a primeira vez. Então a gente tem certeza do que a gente está propondo. A gente está com bastante tempo, né, na nossa jornada e só queremos que
as pessoas que adquirirem nosso curso sejam beneficiados, tirem o melhor proveito disso e venha fazer parte de um grupo de pessoas que nós temos, esses nossos parceiros, que com muito orgulho, eles estão bem, eles são muito bem atendidos, temos muitos elogios, como nós mostramos no início. Agora, eu só estou fazendo isso porque eu tenho a certeza de que você vai aproveitar todas as ferramentas do DP Blindado e que você vai conseguir se proteger, vai conseguir ter acesso a relatórios precisos, completos, vai conseguir ter um melhor controle da jornada de trabalho, vai conseguir ter um controle do seu banco de horas, se assim for sua vontade. Eu tenho certeza que você vai conseguir aprender. Por isso, para mim, não é risco nenhum. Eu estou tão seguro que o treinamento é completo e que qualquer pessoa é capaz de aprender, que eu me sinto muito confortável para dar essa garantia para vocês. É isso aí. E eu também tenho visto você fazendo isso, né, com maestria. Isso eu acho muito bonito. Vamos lá. É isso aí. O que mais, Rafa? Está aberto? Estão abertas as inscrições. Quando é que vai abrir? Basta você clicar agora no botão que está aqui embaixo e você vai ser redirecionado para uma página de pagamento na plataforma Hotmart, que é uma das plataformas mais seguras do mercado, e você vai escolher a sua forma de pagamento. Você vai preencher os seus dados, lembre-se de colocar o e-mail da maneira correta, pois nessa caixa de e-mail que você vai receber o link para cadastro do seu login e senha, que vai te dar acesso ao curso. E após esse acesso, você já vai poder usufruir do treinamento 24 horas por dia, através do seu celular, tablet ou telefone. Vai aparecer, tá aqui embaixo, né, Rafa? Para você fazer a inscrição. Uhum. E boa sorte, né? Então, vou resumir. Tudo que você está ganhando nesse pacote de benefícios que eu estou oferecendo. Você vai receber um curso online completo, disponível por 5 anos, 2 dias de aula ao vivo, pessoalmente, ministradas por mim. Vai receber a gravação dessa aula, vai receber um resumo completo de 1h30 com as ferramentas mais utilizadas, vai ganhar um software que vocês já viram quando eu comparei o preço, que ele custa R$350, ou seja, um benefício de 8 mil e poucos reais. Mais de 8 mil. Mais de 8 mil reais, vocês vão estar pagando 997. Ou seja, vocês estão ganhando 89% de desconto. Então, agora você só tem 2 opções. Ou você compra o curso agora, ou nos próximos 6 dias, porque essa oferta só vai estar disponível durante 7 dias. Isso tem um porquê. Eu almejo alcançar a minha meta de vida, alcançar o maior número de empresas possível para poder estar protegendo, estar blindando ela. Só que eu não posso ter uma demanda mais alta do que a minha capacidade de dar suporte. Porque eu sei que dúvidas vão aparecer, eu sei que eu vou precisar acompanhar vocês de perto, então não posso fazer isso para um número muito grande de pessoas, muito grande de empresas. Então eu estou limitando essa oferta a apenas 7 dias. Eu sei que a demanda vai ser muito grande, que a procura vai ser muito grande. Eu espero que nesses 7 dias você consiga garantir a sua vaga, mas realmente eu não tenho como estender por mais tempo, porque se eu tiver uma demanda maior do que a minha capacidade, eu vou cair em qualidade. Isso é a última coisa que eu quero. Sim. Eu prezo muito pela qualidade. Eu estou oferecendo essa oportunidade porque eu tenho certeza que você vai conseguir assimilar, que isso realmente vai resolver o seu problema. Se eu não tiver condições de te dar um bom suporte, a qualidade cair, para mim já não vale a pena. Eu prefiro vender menos, eu prefiro abrir mão de ter uma quantidade
enorme de clientes, mas garantir a qualidade, garantir a integridade, garantir o seu entendimento. Ter a certeza que você vai conseguir receber e aprender tudo o que foi ensinado. Nosso propósito, né? Colher histórias de sucesso. Queremos fazer a diferença na história de vocês, como empresas, como empresários, como empreendedores, como departamento pessoal, como pessoas que estão trabalhando nessa área, que querem se proteger também e se blindar e ter conhecimento e ajudar sim na sua jornada de trabalho. É essa a nossa missão, esse é o nosso propósito, colher histórias. Com certeza. Agora você tem a segunda opção. Simplesmente você deixar essa oportunidade passar e continuar com problemas no seu departamento pessoal. E o pior, podendo vir a ter alguns problemas piores, como processo trabalhista, dores de cabeça em relação à folha de ponto, em relação à seriedade, até a produtividade da sua própria empresa, que pode não estar bem alinhado e você pode estar perdendo dinheiro, né? R$3,24 por dia, gente. Não é muita coisa. É um valor bem muito acessível. baixo, bem é o baixo. melhor que eu posso fazer. Tá? Ele custa muito menos do que um processo trabalhista. Ele custa muito menos do que horas extras indevidas. Ele custa muito menos do que multas do Ministério do Trabalho. Ele custa muito menos do que um relógio de ponto. Eu acho que não é o valor da paz, gente. O valor da paz não tem. Eu não tenho valores para ter paz na minha cabeça, saber que está tudo ok, que eu vou poder ter uma tranquilidade nesse sentido. E eu não precisar me preocupar com isso. Acho que isso não é só bom. isso. Eu já falei isso numa live, eu vou repetir agora. São custos que você elimina, que às vezes passam despercebidos. Sim. Imagina que você tem uma confecção e que na sua confecção você tem um funcionário que ele produz 5 camisas por hora. E essas camisas custam R$60 cada uma. Estou dando um exemplo. Sim. Tá? E que ele produz 5 camisas por hora, só que ele chega atrasado 20 minutos todo dia. E você não faz esse controle. Ele está deixando de trabalhar em 22 dias úteis, ele está deixando de trabalhar, foi dessa conta. A gente fez essa conta, Rafael, e na verdade parecia que ele, por camisa a gente tinha um valor, e quando a gente foi pegar a conta do real valor, a empresa estava perdendo quase 10 vezes mais aquele valor. Sim. Lembra que nós fizemos esse cálculo? Eu tinha feito essa conta com 15 minutos. Foi. Com 15 minutos, eu cheguei em 5 horas ao longo do mês. Foi isso mesmo. 5 horas vezes 5 camisas por hora são 25 camisas. 25 vezes 60. Aí tem que fazer conta. Faz conta aí. É muita coisa. Sei que assim, na época a gente estava falando coisa de 5 camisas. 5 camisas vezes 60, quanto é? 5 vezes 6, R$300. Lembra que a gente falou sobre isso? E aí depois a gente chegou à conclusão de que a empresa estava perdendo muito mais. Tinha uma perda aí muito grande. A gente estava fazendo esse cálculo, inclusive foi uma live, não foi, Rafael, que nós fizemos isso? Não é tão simples a conta. Para o funcionário talvez sim, talvez seja uma coisa mais simples, mas para a empresa que investe... Vezes 22 dias úteis, vezes 20. Vai dar 440 divididos por 60 minutos, vai dar 7 horas. Que a gente um terço de hora. Um terço de hora são 15 minutos. Isso. Daria uma camisa, 7 horas. Uhum. Se eu pegar isso vezes 5 camisas por hora, eu tenho 36 camisas, vezes R$60. R$2.200. Você está pagando na maioria dos casos, você está pagando mais do que o salário do funcionário por um simples item. Uma simples coisa que passou despercebida. Agora eu estou falando um funcionário, 20 minutos por dia. Imagina vários. Que acontece nessa realidade, né? E assim, a gente está trabalhando por produtividade. No caso dessas empresas,
é bem específico porque é produtividade, né? Então, Imagina se você tem um call center. ui, Em 5 horas, das 7 horas e 15 minutos, quantos clientes deixaram de ser atendidos? quantas pessoas, né? Você trabalha com equipe técnica, quantos clientes deixaram de ser atendidos? Você trabalha com oficina mecânica, quantos carros deixaram de ser consertados? Ou que atrasou, e que deu problema, e que te gera muitos transtornos. A empresa perde muita coisa. E são pequenos detalhes. A gente é o poder dos centavos, né? O poder dos centavos. Aqui é o poder dos segundos. É isso aí. Então, gente, eu acho que é isso aí, né, Rafa? Vamos lá. Aqui, agora eu vou passar para vocês um feedback dos pensamentos que os clientes costumam ter quando eu faço uma apresentação. Eu imagino que você deva estar pensando: adorei, mas eu não tenho dinheiro. Se você não tem o dinheiro, parcela em 12 vezes. Mas não R$3 por dia dá. R$3 por dia, eu acho que cabe no orçamento de qualquer um. É aquele salgado e refresco que a gente deixa de comprar, que a gente... Salgado e refresco, R$3? Aonde? Me fala aonde, gente, pelo amor de Deus, que eu adoro um salgadinho refresquinho. Aonde? R$3 eu não encontro mais não. São pequenas economias que você consegue. Agora, se você realmente não tem R$3,24 por dia, tomara que você nunca sofra um processo trabalhista, porque o prejuízo é muito alto. As multas do Ministério do Trabalho, as indenizações, as custas processuais, esse valor se torna, ele já é irrisório, se torna muito mais irrisório. Sim. Acho que não vou conseguir aprender. Eu tenho certeza que você vai. Primeiro, porque você vai poder assistir esse curso quantas vezes quiser. Segundo, eu já tive alunos que não sabiam segurar o mouse. E eu ensinei com muito esmero, carinho e dedicação. O mesmo esmero, carinho e dedicação que eu estou colocando nesse curso. Até hoje eu não tive nenhum aluno que não tivesse capacidade de aprender esses mais de 1000 que eu treinei. Então tenho certeza que contigo não vai ser diferente. Tenho poucos funcionários, não preciso disso. Realmente, com menos de 20 funcionários não é obrigatório por lei, mas eu já tive empresas que só tinham um funcionário, e esse um funcionário foi na justiça e disse que fazia hora extra e a empresa não teve como comprovar o contrário. Nem empresa, né, coitado? Era só uma pessoa, lembra? Fica o dito pelo não dito, e realmente o dito pelo não dito é bem complicado numa justiça. Realmente não é recomendável você deixar de ter essa solução. É uma economia que vai sair muito mais caro. Com certeza. É o famoso barato que sai caro. Eu já tenho livro de ponto. Beleza, você tem um livro de ponto. Quais os problemas que você pode estar tendo? Primeiro, é o ponto britânico, onde o funcionário chega todo dia 8 horas em ponto, almoça meio-dia em ponto, sai 3 horas em ponto e vai para casa às 17h48 em ponto. O que acontece com isso? O funcionário, na realidade, ele chegou 8h30 e está colocando 8 horas, e você perdeu a produtividade de meia hora. Ao longo do mês, nós acabamos de ver o quanto que você está deixando de produzir, quanto dinheiro que você está deixando na mesa. Você pagou de longe os R$3,24 por dia. Com certeza. O Ministério do Trabalho não vê com bons olhos isso, né? Se você sofreu uma fiscalização... Segundo, você vai ter aquela síndrome do dia 30, que é quando o funcionário coloca os 30 dias no mês. Tudo de uma vez só? No dia 30. Ou pior, no dia 1º ele já deixa o mês inteiro preenchido, que eu já cansei de ver. Também. Terceiro, o funcionário ele bate o ponto pelo colega, porque é só assinar, papel aceita tudo. Sim, também. Eu já vi isso acontecer muito. Inclusive já vi isso acontecer com cartográfico. E com falta. E quando a pessoa falta? Falta e recebe. Recebe. Acontece, isso parece que é piada, mas não é não. Só aí já deu mais de R$3,24 por dia. Pois é. O meu relógio não é compatível. Isso é um mito. O sistema funciona com qualquer relógio de ponto homologado.
Eu nunca vi nenhum relógio que não fosse compatível. Funciona com todos os relógios do mercado. Homologados. Todos os relógios homologados, claro. Sim, tem que Se ser. o teu sistema ele não é homologado, você tem um problema nas mãos. No relógio, caso. Né? Funciona até com equipamentos que não são homologados. Só que você não está protegido contra o processo trabalhista, pois os relatórios deles não serão aceitos. Isso é importante. Mas funcionar com software não homologado eu sei que funciona porque eu já testei. Sim, mas não é... Não é altamente não recomendável. Nós não trabalhamos É dessa altamente forma. não recomendável. Porque aí você faz todo um treinamento, todo um sistema, todo uma... Não adianta nada, né? você está dentro da lei no software e não está dentro da lei no hardware, no equipamento. Sim. Né? Isso aí tem que tomar muito cuidado. Ou falando numa linguagem mais acessível, não adianta nada você estar com o programa 100% dentro da lei e com o equipamento fora da lei. Sim, tem que tomar cuidado. Isso aí são, inclusive nas nossas... Nesses 2 dias, é importante frisar isso para eles, né? Sim. Não tenho tempo para gerenciar o software. O software, como eu falei, é 5 minutos por dia. Você vai fazer... Num dia você faz o treinamento. Você pode fazer isso num sábado, inclusive. Mas se você tiver habilidade, em 1h30 você consegue dominar o software. Só no bônus de resumo você já consegue dominar o software. Então a questão de tempo ela é irrisória. Agora, se você não tem 5 minutos por dia para controlar os seus processos, cuidado, porque um processo trabalhista costuma demorar muito mais. E fora o tempo que você vai gastar, a energia que você vai ter que demandar para poder cumprir com todas as exigências, problema de dinheiro que você vai ter que investir, que às vezes você vai pagar hora extra sem precisar, né? Ou então você vai ter que pagar algumas coisas sem ter o menor controle e aí vai embora o seu lucro, né? E eu costumo dizer que geralmente o problema é a solução. Se você não tem tempo para controlar o sistema de ponto, é porque provavelmente seus funcionários estão chegando atrasados e estão te sobrecarregando. Nem pensei nisso. Geralmente o problema é a solução. Então, se você não tem tempo, você precisa mais do que nunca gerenciar o seu tempo. E é isso que eu estou te oferecendo. E tempo hoje é precioso. Nossa, então a gente está vendendo tempo. Vamos lá. E tempo não tem preço. Não tem preço. E não tempo volta. Você não consegue comprar no mercado. Correto. Então, gente, nós ficamos por aqui. Esse foi a nossa Masterclass DP Buildado. Espero que a aula tenha sido aproveitada. Espero de coração que vocês aproveitem essa grande oportunidade. Não é todo dia que eu faço, na realidade essa é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu não sei se eu vou abrir outra turma, não sei quando eu vou abrir outra turma e não sei se eu vou conseguir manter esse valor. Sim. A gente vai ter que, né? Mas como é uma proposta inicial e a gente quer, nosso propósito é levar esse conteúdo mais para as pessoas possíveis, ajudar essas pessoas a não terem processos trabalhistas, a não terem dor de cabeça, a ter qualidade de vida dentro das empresas, tanto funcionários como empresários, como microempreendedores. Essa é a nossa missão, nós queremos colher histórias de sucesso e é isso que nós queremos aqui. Por isso que nós estamos fazendo um valor bem baixo. Vocês viram que o valor real era muito maior do que aquilo. Fizemos com um preço maravilhoso. Então, aproveitem, tá? Porque é por tempo limitado, sim. Nós queremos oferecer qualidade, sim. Então, vai ser poucos dias, né? A abertura do carrinho vai ser em breve, mas são poucos dias. Então, aproveitem. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Tudo de bom aí. E realmente eu espero. Espero vocês do outro lado, hein? Tchau. Um forte abraço.